Oi, Tanise. Olá, boa noite. Olá! Tudo bem, dona Jéssica Minho? Oi, tava dando oi pro pessoal que tá chegando, então. Ah, já Tava, tem uma galerinha aí conosco. já tem gente aqui. Se você conhece alguém que pode querer ouvir falar sobre esse assunto, né? Nós vamos falar, então, lembrando sobre diagnóstico e intervenção precoce no autismo. Nossa ideia hoje é realmente compartilhar conhecimento. A gente vai se apresentar um pouquinho daqui a pouco. Nós somos da área da saúde. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa visão, tanto na minha profissão quanto a da Tanise. Então, se você conhece alguém que pode querer ouvir sobre isso, algum pai de autista, alguma família que está precisando de alguma orientação nesse momento, manda essa live para eles poderem se conectar. A gente vai falar também bem rapidinho sobre a importância da família nesse momento, né? Tanto do diagnóstico quanto da intervenção. Precisamos muito da ajuda da família. Então, quanto mais famílias instruídas nós tivermos, melhor, né? Esse paciente só sai ganhando. Então, se você tiver alguém que queira ouvir essa live, por favor, compartilhe. Vamos compartilhar conhecimento hoje. Então, galera, boa noite. Eu vou pedir para a Tanise se apresentar primeiro. Pode ser? Pode ser? Então, Então boa tá. noite, galera que está aí conosco, que vai nos acompanhar nessa live. É um prazer, é uma honra estarmos aqui. E como a Jéssica disse, poder divulgar um pouquinho e compartilhar o conhecimento que nós temos. O meu nome é Tanise, eu sou psicopedagoga, escritora da Diversão em Letras e hoje eu tenho um consultório no bairro Partenon, em Porto Alegre, e recebo muitas crianças. No meu consultório de psicopedagogia hoje a gente tem muitos casos e é uma crescente os casos de autismo hoje. E hoje eu faço um, uma especialização em autismo, busco conhecimento cada dia mais e, enquanto neuropsicopedagoga, também compreendo alguns aspectos desse transtorno e a dificuldade. Hoje eu recebo muitas famílias com dificuldades no diagnóstico, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho desse saber. Acho que é isso que as famílias precisam. É isso que muita gente hoje não tem essa orientação, tem dificuldade. Hoje o Brasil, em termos de diagnóstico, o Brasil tem um diagnóstico bem tardio. Então, nós precisamos instruir esses pais, esses profissionais, para que esse diagnóstico possa ser o mais precoce possível, para que as intervenções iniciem e aí a gente tenha grandes oportunidades, grandes janelas de oportunidade para essas crianças. É verdade. Eu vou me apresentar, então. Meu nome é Jéssica. Eu também sou criadora da Diversão em Letras, junto com a Tanise. Eu sou nutricionista. Fiz especialização em nutrição materno-infantil. Hoje eu trabalho voltado à gestação de alto risco e prematuridade. E também estou concluindo, então, uma especialização em transtorno do espectro autista. Acho que é legal a gente falar como é que nós paramos nesse mundo azul, né, Tanise? Verdade. Começar a Pode história do início, né? compartilhar aí com a galera. Então, rapidamente, só para a gente contar como é que a gente parou nesse mundo azul, nós começamos a escrever livros em 2018. O nosso primeiro livro se chama Tudo Depende de Como Se Vê. Eu tenho ele aqui comigo. E a ideia desse livro era ajudar pais a apresentar novos alimentos para as crianças. Então, a ideia era trabalhar com seletividade alimentar. Nós começamos a procurar, então, ilustradores para o nosso livro, até o momento que nos foi apresentado o Mauro. Não sei se o Mauro está aí, se ele tiver, ele pode dar um oi. O Mauro é o nosso ilustrador, então, nós temos outros livros na sequência, mas nós conhecemos o Mauro, então, desde esse primeiro livro, do Tudo Depende. E o Mauro, então, nos apresentou a família dele, né, a Heloísa e os filhos, o Vini e o Léo. E
em uma conversa com a Tanise, a Heloísa, a esposa do Mauro, falou sobre as dificuldades que eles tiveram com o Vini e o Léo. O Vini e o Léo estão dentro do espectro autista e compartilhou os desafios, as ajudas que ela teve com eles, os profissionais que muitas vezes ela se refere a eles como anjos, né? Pessoas que ajudaram nessa caminhada com os meninos. E dessa conversa muito informal surgiu então o livro Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu, que conta a história, então, dos filhos do nosso ilustrador. Fala de toda essa, de uma forma bem resumida, dessa trajetória deles dentro do espectro autista. E o mais legal desse livro, então, é que o Léo, um dos filhos do Mauro, que está dentro do espectro, foi que ilustrou todo o livro. Então, desde a capa até a última página, ele é todo ilustrado pelo Léo. Hoje o Léo, então, está seguindo os passos do pai, né? E foi assim que a gente... talentosíssimo, a gente brinca que a gente só vai pedir agora para ele ilustrar, né? Um talento gigante. Vou mostrar para vocês uma página aqui, só para vocês terem ideia do talento dele. Então, ele que ilustrou a história dele e do irmão, né? A história da família nessa trajetória aí dentro do espectro. Foi assim que nós paramos no Mundo Azul, né? Tanto eu como a Tanise nos apaixonamos pela história dos meninos. Onde eles vão, eles arrancam sorrisos e suspiros. E a gente resolveu, então, ir atrás de conhecimento técnico, né? Para a gente poder falar, então, desse assunto com propriedade. Né? Nós conhecemos os meninos e nós queríamos saber como acontece o diagnóstico, quais são os sinais, como que a família pode observar, onde a escola entra, onde os profissionais podem ajudar. Então, a partir disso, nós começamos a ir atrás de conhecimento para podermos também falar desse assunto, né? Os meninos, eles têm características bem diferentes, né? Mesmo dentro do espectro, que é uma característica do autista, né? E nós observamos neles também características que nós ainda não conhecíamos, né? Então, foi tudo muito novo para nós, mas foi assim que a gente parou dentro do Mundo Azul. E hoje nós amamos falar sobre isso, fomos atrás de conhecimento para poder compartilhar. E a Tanise já comentou numa outra live que ela participou sobre autismo. Ela falou sobre uma fala do Léo, que ele disse que ele não gostaria de ser o personagem principal de uma história, mas se fosse para ajudar outras famílias e outras crianças autistas, então tudo bem a história dele ser revelada aí ao mundo, né? Então a gente já consegue ver uma característica de empatia, de se colocar no lugar do outro e dizer que tudo bem se for para ajudar outras pessoas. Foi assim que a gente parou no Mundo Azul, né? Inclusive, o livro Vini e Léo tá acontecendo lá no nosso Instagram, um sorteio em comemoração ao mês azul, né? O mês de abril, que é de conscientização do autismo. O sorteio vai acontecer agora dia 30, então se você quiser participar e ganhar esse livro, você entra no nosso Instagram, vai até a foto oficial e ali tem todos os passos de como ganhar. Bom, feitas as apresentações, já contamos a nossa trajetória no Mundo Azul. Agora a gente vai começar de verdade, né, Tanise? Isso. Importante só destacar que algo que me chamou muita atenção na fala da Heloísa, da mãe dos meninos, é que ela sempre sofreu muito. Ela sofreu muito com o preconceito que ela encontrava e com a dificuldade do diagnóstico, porque os meninos, eles tiveram um diagnóstico tardio, né? O Léo teve o diagnóstico já aos seus 14 anos, 13, 14 anos mais ou menos. Então, isso dificultou muito esse processo. E uma das falas que ela trazia com frequência era: as pessoas não entendem e acham que a gente não educa os nossos filhos, né? Isso aparece no livro também, essa fala. Por quê? Porque as pessoas sem o conhecimento, a gente tende a ter um preconceito de algo do que nós não entendemos e não conhecemos. Então, isso é muito importante, conhecer. E eu acredito que eu mesmo, enquanto profissional, sem o conhecimento de muitas coisas, nós temos essa tendência, né? Fazer um pré-julgamento sobre as coisas que nós ainda somos leigos.
E a questão do autismo é essa. É um espectro, por isso é gigante, nenhum autista é igual ao outro, é muito difícil. Algumas características são comuns a todos, mas nem todas são comuns, né? Então é muito Difícil. diversificado dentro. E por isso se torna tão difícil a questão do diagnóstico precoce. Né? Antes a gente estava falando um pouquinho, no Brasil hoje esse diagnóstico ele é bem tardio. Bom, então vamos começar a falar sobre o diagnóstico. O que seria muito interessante dentro do diagnóstico? Hoje a gente sabe que as características do autismo elas se apresentam antes dos 3 anos de idade. Nós conseguimos ter essas características bem pontuais ainda com os bebês, mas para isso nós precisamos de olhos treinados, né, de um olhar atento, de pessoas que entendem não só de autismo, mas de desenvolvimento humano, para que a gente possa entender essas características e então levantarmos, né? Olha, mãe, tem algo. Normalmente as mães vêm, né, para o consultório, principalmente o consultório do pediatra, com essas inquietações. Olha, meu filho tem algo diferente. Mas isso acontece muito mais nas mães que já têm um segundo filho, né? Quando esse já é o segundo, terceiro bebê. E nas mães de primeira viagem isso é muito difícil. Porque é o primeiro e elas não têm esse parâmetro do que é diferente. Quando é o segundo bebê da casa, a mãe já tem um parâmetro. Olha, o fulaninho primeiro não fez assim. Com essa idade, o fulano já fazia isso. Então, isso é o treinamento que a mãe, já com o segundo bebê, é mais fácil. Mas então, quais os alertas que a gente pode dar? Eu gostaria, Jéssica, que tu contasse aí para o pessoal que está conosco. Talvez nem todos saibam o que é o autismo, né? A gente vai explicar um pouquinho, para depois a gente dar alguns sinais de alerta para essa mãe que está aí com o bebê em casa, poder ter um olhar um pouco mais atento. Então, falando do autismo, né, o transtorno do espectro autista, como a Tanise falou, é um espectro justamente porque são muitas características, cada autista é diferente do outro, existem características, como a Tanise falou, que a gente consegue distinguir, né, e dizer que realmente essa criança é atípica, né, como a gente fala, essa criança pode, então, estar dentro do transtorno do espectro. Algumas características são comuns e outras, então, podem ser diferentes justamente por ser esse espectro, né? Essa nomenclatura mudou, então, de alguns anos para cá. Antigamente era apenas autismo, né? E ele era dividido em autismo e Asperger. E eles, então, fizeram essa união entre autismo e Asperger, transformando em transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, então, é um transtorno que causa prejuízo na cognição, na interação social, pode ter algum prejuízo também motor, né? E uma das coisas que a Tanise falou que eu acho que é bem importante a gente destacar é esses marcos evolutivos, né, do desenvolvimento da criança, que a Tanise vai comentar mais adiante, e a gente desmistificar, desfazer aquele tabu que as mães às vezes têm, e a gente fala das mães, então, de primeira viagem também, e fala que vamos deixar o tempo da criança, né? O filho da fulaninha já falava com 1 ano. O meu não fala, mas ele tem o tempo dele. Não existe o tempo da criança. Existem marcos evolutivos no desenvolvimento da criança. Então, se aquela criança ainda não está dentro daquele marco, ela já deveria estar fazendo alguma, então, interação social, já deveria estar andando, já deveria estar, então, fazendo o sorriso social, né? Quando alguém brinca com ela, ela sorri de volta. Se ela não tem esses marcos evolutivos, então isso já é um sinal de alerta, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode comentar dentro desses marcos evolutivos é que essa frase, que é cada criança tem o seu tempo, ela não existe, né? É um tabu, né? E a gente até pode falar depois no diagnóstico justamente desses pais que muitas vezes negam o diagnóstico, né? Que às vezes já percebem que existe alguma coisa ali errada, quando fazem até essa comparação, então, de um filho com outro, né? Mas negam esse diagnóstico. Não, ele tem o tempo dele, né? O fulaninho foi assim, mas ele não tá sendo, e eu vou deixar, é o tempo dele, né?
não existe o tempo dele. Existem marcos evolutivos que a gente precisa, então, ter atenção a isso. Então, de uma forma geral, né, o transtorno ele tem prejuízos na interação social, prejuízos na cognição. Claro que o maior prejuízo que chama a atenção é justamente o da interação social, que muitas vezes é o que chama atenção na escola, no meio familiar, né? É normalmente aquilo que salta aos olhos no transtorno do espectro autista e que nos mostra que existe algo errado, né? Um sinal de alerta. Então, na verdade, essas crianças que apresentam esses atrasos no desenvolvimento, antigamente, e até não tão antigamente assim, nós encontramos ainda hoje profissionais da área da saúde, das mais variadas, eles, o que apresentam? Olha, mãe, tem uma dificuldade, mas vamos esperar mais um pouquinho, né? E eles acabam dizendo isso para os pais. Como a gente sabe que nós, no Brasil, temos o SUS, o que acontece com o SUS? Olha, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, tu retorna com os exames, e aí já se passou uma janela de tempo muito grande, e que essa criança perdeu a oportunidade de ser estimulada. Então, isso acontece ainda nos dias de hoje. Por isso é importante que esse pai, essa mãe, tenham um entendimento que tem um atraso? Tem. Criança não tem o seu tempo. Existe uma linha marcada de tempo em que aquela criança, com 3 meses, deve estar fazendo tais e tais coisas. E isso eu sempre digo para os pais. Quando o pai, né, e a mãe saem da maternidade, saem com a carteirinha de vacina do bebê, e ali na carteirinha hoje parece que ela está até mais completa, eu até não tenho uma aqui novinha para poder fazer esse comparativo, meus filhos já estão grandes, mas ali na carteirinha tem direitinho, né? Com 2 meses deve estar fazendo isso, com 3 meses deve estar fazendo aquela outra coisa. Então isso é importante desses pais poderem perceber. Eles não têm um monte de coisa na carteirinha à toa, não tá ali para bonito. Está ali para que o pai possa ler e possa realmente fazer esse comparativo. Isso é muito importante. Outra coisa, o autismo não tem cara, né? Não tem uma característica física como outras síndromes. Então, ele não parece autista. Não, ninguém parece autista, não existe isso. Então, esse é o primeiro sinal que a gente precisa desmistificar, né? Não tem uma característica física. Não faz contato visual de uma forma sustentável. Essa é uma das características que apresenta ainda bebê. É aquele bebezinho que não tem muito interesse pela voz do pai, pela voz da mãe. Ele se encanta muito mais com barulhos, com luzes, com que a voz daquela pessoa não consegue interagir. Não consegue dar esse sorriso social que a Jéssica comentou há pouco tempo. Não é aquela criança que o pai faz uma gracinha, que a mãe faz uma micagem ali e aquela criança consegue dar um retorno, né? Então isso falta. E isso a gente consegue observar num bebezinho de 3 meses. Né? Não precisa ter 1 aninho para eu ver isso, não. Um bebê de 3 meses eu já consigo ver se ele sustenta o olhar, se ele segue o pai e a mãe. Né? Então isso são algumas características num bebezinho bem novinho. Não estou falando aí de um bebê grande. Então, a dificuldade, quando ele já está maiorzinho, a gente consegue observar a dificuldade desse bebê em interagir com uma outra criança. Então, eu já consigo perceber. Aí, o que a gente escuta dos pais? Mas ele não frequenta escolinha, ele só tem adultos em casa, então ele não sabe brincar, né? Não é verdade. A gente precisa entender que o brincar e o interagir, ele é uma troca que deve ser feita e estimulada pelos pais. Quando uma criança está brincando e ele joga a bolinha, né? Tem uma fase, acho que é mais ou menos aí um pouquinho antes de 1 aninho, 9 meses, 10 meses, eles acham que a gente é bobo deles, né? Literalmente, eles jogam a bolinha e eles esperam que a gente faça o quê? Que a gente junte a bolinha, largue na mãozinha deles e eles fazem aquilo de novo. Então, isso é uma brincadeira, é uma troca, e a gente já está percebendo aí que tem uma brincadeira social. Então, bom, claro que a gente consegue observar que essa criança não interage com a outra criança de forma que deveria estar interagindo,
Mas eu também consigo ver essa brincadeira, essa interação com os adultos. Então, isso é algo, né? Não tem essa desculpa que ele não vai para a escolinha e que ele só fica com adultos. A gente consegue fazer essa observação também numa família sem outras crianças. O que, claro, é muito importante. Tem uma característica também, Denise, que é aquela dor da separação, né? Quando a mãe se afasta e o bebê não sofre, né? Ele não se importa o adulto ter se afastado, seja ele pai ou mãe. E essa é uma característica que também a gente pode observar desde muito bebê, né? Sim. O não querer ficar no colo, né? Os bebezinhos que normalmente a gente a fala, principalmente aqui no sul, o pessoal fala, já tá baldoso, né? Já tem mãe, aquela criança que já sabe o que é ter um colo, que chora para estar no colo. O bebê autista, normalmente, ele prefere ficar no cantinho dele, na caminha, no bercinho, não é aquele bebê dado ao colo. Prefere ficar um pouquinho mais à parte, né? Isso é bem interessante. Parece que não escuta. Isso já quando já está maiorzinho, a gente fala e é aquela criança que não dá retorno. Parece que a gente não está falando com ele. E isso é uma característica bem importante que ela vai aumentando, ela vai tendo uma intensidade maior conforme o tempo. Então, isso é uma característica que a gente consegue perceber ainda nos bebês. É aquele bebê que a gente chama e ele não tem o interesse pela voz humana, né? Foi o que eu falei antes. Ele prefere se olhar para as luzes, por um barulho de um carro que passou na rua, e não tanto a voz das pessoas, a comunicação social. É aquele bebê, claro que até aos 3 anos a gente consegue perceber que isso é normal dentro do desenvolvimento humano, por isso que eu disse que é importante a gente entender também sobre desenvolvimento para saber o que é normal nessa faixa etária e o que não é. É aquela criança que não tem noção do perigo. Bebês normalmente não têm noção do perigo. Mas quando tu começa a repetir, não mexe aí, não bota a mãozinha aí, você vai se machucar. É aquela criança que começa a entender aqueles sinais, aquela comunicação e começa a obedecer, digamos assim, à direção desse cuidador. E esse bebê com TEA é um bebê, é uma criança que não tem essa noção de perigo. E isso fica bem acentuado quando é uma criança já maiorzinha, né, lá pelos seus 4, 5 anos, que deveria entender que é perigoso botar a mão no fogo, ou é perigoso chegar perto da rua, onde tem carro, trânsito. Então, essa criança não tem noção do perigo. Isso é um alerta, né? Chegou por essa idade e essa criança não tem um pingo de noção de perigo, é um alerta para a gente ficar com os olhos bem abertos, né? A dificuldade em brincar. Parece que aquela criança não sabe brincar de forma usual. É aquela criança que brinca com coisas sem muito sentido, tá? E aí eu quero fazer um parênteses, porque depende muito do estímulo que a família dá. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles amavam abrir as portas dos armários da cozinha e brincar com pote, com panela, com tudo, né? Tem uma certa época que tu tem que fechar todas as portas, senão tudo é revirado. E isso é normal, porque é da curiosidade da criança. Mas, normalmente, as crianças dentro do TEA não sabem brincar de forma usual com carrinho, por exemplo. Em vez de fazer o carrinho fazer o barulho ou o aviãozinho voar, eles empilham carrinhos, fazem fileiras, né? Ficam enfileirando os brinquedos. Ou como nossos meninos aí, o Vini e o Léo, a mãe deles relata, a Heloísa relata, que o Vini brincava com rolhas. E empilhava aquele monte de rolha, ficava por ali horas fazendo a mesma coisa. Então, isso é um sinal. Essa brincadeira de forma não usual é um sinal bem interessante para que a gente tenha um olhar. Não sei se tu quer trocar alguma das... Na verdade, já tem uma pergunta. Olha, vamos ver. Se tiver perguntas, por favor, enviem aqui para nós.
Se tivermos aí pais e mães de autista, também se você quiser ir colocar, né, a idade que seu filho tinha quando teve o diagnóstico, né? A gente está falando aqui sobre o diagnóstico precoce, aquilo que a gente precisa ter atenção, mas como a Tanise falou, a gente sabe que no Brasil isso não é uma realidade, infelizmente, né? A gente sabe que nos Estados Verdade. Unidos o diagnóstico é feito entre 2 e 3 anos de idade, e a média aqui no Brasil é entre 6 e 7 anos, né? Então a gente vê que o Brasil está muito longe E ainda é precoce. e ainda é precoce, né? Porque os É. meninos tiveram aos 14 anos, né? Então um diagnóstico muito tardio. Como a Tanise falou, a gente perde uma janela de oportunidade de intervenção, de enriquecimento do ambiente dessa criança. Uhum. Então, tem uma perguntinha da Amanda, lá do Enquanto Conto. A gente Olha, teve uma live final de semana com Enquanto Conto. Quem não conhece, então, o Instagram da Enquanto Conto, entra aí. As meninas têm um projeto lindo sobre contação de história. E a Amanda fez a seguinte pergunta: a criança pode ter característica de autista e ser carinhosa? sim, sim. As pessoas confundem muito, porque o autismo severo, que acho que é aquele que, quando se fala em autismo, as pessoas pensam no autismo severo, em primeiro lugar. Acho que remete muito ao autismo severo, que é aquela criança não verbal, aquela criança que tem muita dificuldade de socialização. Então, as pessoas imaginam, em primeiro lugar, isso. Então, o que acontece? Se criou por muito tempo alguns mitos em relação ao autismo. E um desses mitos era que a criança dentro do TEA não é uma criança carinhosa, não é uma criança que não olha. Não. Eles olham nos olhos, mas esse olhar não é sustentável. Então, muitas pessoas às vezes pensam: mas o meu filho dá beijo, ele dá carinho, ele abraça, eu acho que ele não é autista. Só que ele tem todas as outras, está dentro do espectro de outras maneiras, bem pontuais, mas as pessoas às vezes ficam se detendo a isso. E isso é uma das coisas, por isso que dificulta tanto o diagnóstico precoce. Por quê? Porque muitos profissionais ainda demoram muito tempo para ver, né? Então, o que acontece? Como eu disse antes, até que tu vá num pediatra, esse pediatra peça exames, observa uma vez, demora 6 meses para voltar, ninguém observou essa criança nesse período. Então, o importante é a gente buscar a ajuda de um profissional que possa observar essa criança com mais frequência. Mas sim, respondendo a pergunta da Amanda, as crianças com TEA são carinhosas. E isso vai depender muito mais do estímulo que a família vai dar. Essa é a resposta familiar. Se a família estimula esse carinho, esse contato visual, essa criança vai aprender a fazer essa troca. Lembrando que o transtorno do espectro autista, né, ele tem níveis, então tem graus, né, sendo leve, moderado ou grave. Claro que nos casos graves, a criança pode também ter uma alteração sensorial grave, né? Então, por isso, evitar o toque. Então, daqui a pouco essa criança não toca, né? Não abraça, não aperta, não pega na mão, mas não deixe de ser carinhosa, né? Então, essa criança pode ser sim carinhosa, inclusive a experiência que nós temos com os nossos meninos, Vini e Léo, eles são extremamente carinhosos, né? Então, bem afetivos. Lembrando dos graus, né? Nem todos os. Existe o estereótipo do autista, né? Infelizmente, né? Daquela criança com estereotipias, com ecolalias, fazendo movimentos repetitivos. E exatamente isso acaba atrapalhando no diagnóstico daqueles casos leves, né? Então, é bem essa questão de vamos observar, vamos esperar mais 3 meses, retorna depois. E aí a gente está perdendo um tempo precioso de estimular essa criança, né? A gente tem um comentário aqui do Pai Azul, que falou que o filho dele não engatinhou, o filho dele andou, então, direto com 1 ano e 3 meses. A gente estava falando dos marcos evolutivos quando ele comentou isso. Então, já o filho dele pulou um marco evolutivo, pulou que seria uma fase. Engatinhar, exatamente. Sim. Na verdade, essas queimas de etapas, elas estão bem presentes dentro do TEA, né? O que nós temos? Nós temos crianças que não falam, que demoram muito para falar,
enquanto crianças de 1 aninho já estão falando várias palavrinhas. Crianças dentro do TEA, às vezes, vão apresentar as primeiras palavrinhas já com 3 anos. É uma fala muito tardia. E isso é algo que já o pai, poxa, uma criança com 3 anos não fala, já deveria ter procurado um auxílio há muito tempo. Um bebê de 1 aninho, ele já tem que estar balbuciando algumas palavras. Esse é o normal. Então, se o seu bebê já tem mais de 1 aninho e meio e ele não fala nenhuma palavrinha, busque um auxílio, porque ele realmente já está fugindo dentro da questão do desenvolvimento humano. Então, assim, é isso, o desenvolvimento típico. O que acontece? Essa criança, às vezes, até fala, mas é aquela fala sem intenção comunicativa. É a ecolalia que a Jéssica colocou há pouco tempo. Então, é aquela criança que fica repetindo sons de brinquedos ou fala de personagens da TV. Então, ela não sabe se comunicar. Como a Jéssica pontuou inicialmente, é uma dificuldade na interação comunicativa, na interação social. Então, essa criança não usa essa fala de forma social. Ela fala quando ela está com vontade e ela repete algumas coisas. Eu tive um paciente que veio para o consultório. Foi um caso muito interessante, porque esse paciente chegou, a mãe era uma família bem humilde, que não tinha entendimento sobre TEA, e a mãe veio, a escola encaminhou para mim, na verdade, mas a mãe veio com a seguinte fala: o meu filho fala muito pouco, ele sabe falar, mas ele fala muito pouco, e ele só fala coisas que a gente não entende. E quando eu tive o primeiro encontro com aquele menino, eu entendi o que ele falou, porque aquele menino falava de uma forma quase que fluente inglês. Mas ele realmente não falava em português. O primeiro ato de comunicação social dele era em inglês. Por quê? Porque foi uma criança que a mãe havia passado por uma depressão pós-parto. E até os 3 anos, segundo a mãe, até os 3 aninhos dele, a mãe teve pouquíssimo contato com essa criança e ele teve o maior tempo dele de desenvolvimento com um tablet na mão, onde ele tinha acesso aí aos filmezinhos e desenhos em inglês, aplicativos. E o que aconteceu? Ele desenvolveu, então, ele tinha uma facilidade já e ele desenvolveu essa fala em inglês. Então, mas ele não era uma fala também funcional, mesmo dentro do inglês. Então ele tinha ele falava alguma coisa e daqui a pouco ele repetia as frases do Toy Story. Como eu tenho 2 filhos que foram apaixonados pelo Toy Story, foi fácil para mim identificar. Então, o que acontece? São crianças que às vezes eles queimam etapas, às vezes eles pulam etapas, né? Como é o caso de crianças também que têm, dentro da ecolalia também, eles têm uma facilidade para aprender a ler, por exemplo. Hiperlexia. Eles aprendem a ler sem ninguém ter ensinado, quando estão lendo. Então, isso a gente está falando de crianças com 4, 5 anos. Ah, ele é um gênio. Às vezes as pessoas dizem, ele é um gênio, ele aprendeu a ler sem ninguém ter ensinado. Bom, ele queimou uma etapa. Então a gente precisa entender que dentro do desenvolvimento a gente tem essa linha, então o que está para cima está complicado e o que está para baixo também. Então não é normal nem estar em cima nem estar embaixo. Então, por isso é bem importante. E também é importante a gente falar... Opa, tá ouvindo? Falhou um pouquinho. Tá. Okay. Voltou? Tá. É importante a gente falar também que existe um prejuízo na comunicação verbal e não verbal, né? Então, é aquela criança que muitas vezes não aponta as coisas, a criança que não dá os braços para ninguém, né? A criança que tu dá tchau, ela não responde o tchau, né? Então, também há um prejuízo nessa comunicação não verbal, né? Exatamente. Alguns estudos mostram, inclusive, que a nossa comunicação não verbal é mais forte do que a comunicação verbal, né? O que o nosso corpo emite fala muito mais. E essas crianças também têm, então, uma limitação aí, um prejuízo nessa comunicação não verbal, né? A gente tem mais sinais. Diga. Ok, esses sinais dessa comunicação não verbal, ela está presente até 1 aninho e meio.
Então, Uhum. até 1 ano e meio, essa criança dá tchau, manda beijinho, ela Uhum. pisca quando a gente Uhum. fala. Então, são esses sinais não verbais que são os indicativos de alerta antes de 1 ano e meio. Então, o Uhum. quanto é precioso ter essa noção de o que seria normal, o que é típico o meu bebê fazer. Então, os pais precisam ter esse entendimento. Uhum. Para quem entrou agora, a Tanise falou então antes, né, que esses marcos evolutivos do desenvolvimento da criança estão na caderneta da criança, que passou então por uma revisão entre o ano passado e esse ano. Então, todos os bebês que estão nascendo agora já têm essa atualização na caderneta da criança também, de forma mais exemplificada. Então, se você tem alguma dúvida do que o seu filho já deveria estar fazendo, você pode então olhar na caderneta da criança, lá ele fala sobre os marcos evolutivos. A gente tem Uhum. mais uma pergunta, Tanise. A Carla perguntou: o diagnóstico precoce pode prejudicar mais que ajudar? Pergunto porque existem médicos diagnosticando cada vez mais cedo e por vezes o diagnóstico é errado. Então, quando o diagnóstico é correto, ele não tem como atrapalhar, Carla. Eu acho que eu sei quem é essa Prof. Carla que tá aí. Um beijo pra ti. A Fábio também tá online, tô vendo aqui. Então, assim, o diagnóstico precoce, ele só vai trazer benefícios. Por quê? Porque existe uma janela de oportunidades que são as podas neurais que acontecem no bebê até 3 aninhos. Então, se eu descubro que o meu bebê tem, o meu paciente, o meu aluno, tem uma dificuldade e teve um diagnóstico positivo, bom, eu vou estimular essa criança. Eu tenho muitas coisas para fazer para que essas crianças possam, então, fazer essas conexões e essas conexões se preservarem. Quando a gente recebe um diagnóstico cedo, errado, ele traz prejuízo, com certeza, como qualquer diagnóstico, né? Então, nós temos hoje muitas crianças que têm outros diagnósticos e que são TEA, e aí a gente vai ver problemas quando essa criança fica maior. E aí Uhum. começa, então, tem pais que me dizem assim, olha, quando eu recebi o diagnóstico, tem uma paciente minha, e a mãe disse, olha, ela não fazia essas coisas, mas parece que quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a ver que ela anda na pontinha do pé, que ela balança a mãozinha, então os pais não percebiam. E é claro que essa criança sem estímulo, ela vai começar a apresentar com mais frequência, essa é a tendência. Então, respondendo a pergunta da Carla, o diagnóstico correto, ele só vai trazer benefícios. A gente precisa ser o quanto antes. Eu conheço muitos poucos casos de crianças que foram diagnosticadas até os 3 anos. Hoje a gente tem em modelo de intervenção precoce, o modelo Denver, que é um dos modelos assim que mostram maior eficácia dentro da estimulação precoce. Então, o que acontece com o Denver? É um modelo de intervenção que ele é aplicado nessa primeira infância dessa criança. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, melhor são os benefícios. E lembrando que até pode acontecer um erro no diagnóstico, mas a gente não pode errar no tratamento. O tratamento é claro naquilo que precisa ser feito. O diagnóstico até pode ser errado, mas o tratamento precisa ser correto daqueles profissionais que vão estar envolvidos com essa criança, né? A gente Verdade. tem um comentário da Fabiana, então, que tu já citou ela. Ela colocou que não é mãe, ela é professora de alfabetização e enfrenta dificuldade com a negação da família. Daí é onde a É, escola entra, né? a negação da família, a gente precisa entender que essa família é normal a negação, tá? É muito difícil a gente ter uma família que pula essa etapa. Não, eu não conheço. Então a gente tem a negação, a gente tem um luto, porque eu costumo dizer que enquanto mãe, nós não queremos um diagnóstico nem de gripe para os nossos filhos. Né? Eu não quero que o meu filho fique com uma tossezinha, por mais que eu sei que não é nada. Então, assim, é muito difícil para uma família receber esse diagnóstico. Então, a gente precisa ter paciência.
os profissionais que estão envolvidos precisam ter muita empatia, muito amor e muita paciência. Eu costumo dizer que para os pais que os filhos eles não vêm com manual de instrução, e isso fala no nosso livro, né? Não existe isso, não existe um manual. A gente conhece o fabricante, que é Deus, ele fabrica com perfeição, mas nós não temos esse manual, senão ficaria muito fácil. O probleminha, erro 7, a gente vai lá na folhinha número... Não existe isso. Então a gente precisa ter essa empatia com essas famílias para entender que poderíamos ser nós. A gente precisa aprender a se colocar no lugar dessa família e entender que não é um momento fácil. Mas passado esse luto, passado esse momento de desespero que essas famílias entram, por quê? Porque as famílias, o que eu percebo mais assim no consultório, não é uma dificuldade, porque o meu filho é autista, não é isso. A dificuldade é que eles já pensam lá na frente. O paciente que eu tenho de 5 anos, que é esse que falava em inglês, a preocupação da mãe era, ele vai casar. Um dia ele vai ser homem, ele vai poder casar, ele vai poder trabalhar, como é que vai ser? Então a preocupação do pai e da mãe é lá na frente, como que vai ser o futuro do meu filho? Então a gente precisa entender que a aceitação da família vai depender muito dos profissionais envolvidos para orientar essa família, para dar esse suporte que eles tanto precisam e para que a gente possa se colocar num lugar de amor. Porque, na verdade, a gente não precisa do diagnóstico, como eu digo, enquanto profissional, enquanto escola, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, psicopedagoga, nós não necessitamos desse diagnóstico. Ele nos facilita, porque a gente vai saber por onde andar com mais facilidade, mas a gente precisa entender, bom, o meu aluno, o meu filho, está fora do desenvolvimento, está atípico do que seria normal. Então, eu preciso buscar ideias e formular maneiras de ensinar essa criança. Vamos colocar aí para as profs que estão de plantão. É interessante, o diagnóstico ele é necessário, mas ele não é algo, eu preciso dele na escola, tanto que a escola nem pode obrigar um laudo, né? A criança tem a dificuldade, a gente precisa adaptar atividades, adaptar currículo. Então enquanto escola estaria fora da lei buscar esse diagnóstico, esse laudo como, olha, se não tiver laudo ele não vai ter atividade. Não, isso seria fora da lei, né? Então a gente precisa ter esse olhar de amor. Eu acho que é o que resume ter essa empatia. Sim, e essa empatia com a família é tão importante porque essa família, a gente fala sobre aquele bebê ideal, né? Que é idealizado ainda na gestação, como a mãe imagina, pegando o exemplo desse paciente, né? E no momento que chega esse diagnóstico, todo aquele momento ideal, aquilo que ela tinha imaginado, cai por terra naquele momento dentro dela, né? Quando ela imagina isso, ela pensa tudo aquilo que pode acontecer. Então, como é importante o profissional ter empatia, né? A pergunta que haviam feito antes sobre o diagnóstico errado, né? É tão necessário hoje profissionais que sejam especialistas no transtorno do espectro autista para dar um diagnóstico correto. Porque assim como aquela família que recebe esse diagnóstico, né? E fica então ali em desespero, aquela família que recebe o diagnóstico de autista e aquela criança não é autista, da mesma forma também passa por um momento ali difícil, né? Muitas vezes a gente vê pediatras dando esse diagnóstico sem realizar nenhum tipo de observação nessa criança, né? Exatamente. Eu tenho uma experiência de uma criança que foi até um pediatra e ele deu esse diagnóstico apenas por seletividade alimentar. Isso não fecha diagnóstico, né? A gente precisa fazer uma observação dessa criança, a gente precisa ouvir a família, ouvir a escola, ouvir as pessoas que interagem com aquela criança, para daí, então, fazer um fechamento diagnóstico. Como a gente falou... O interessante... Pode falar. Não, o interessante é pensar também numa equipe multidisciplinar. Por quê?
não é só o pediatra para fechar. O pediatra, às vezes, vê essa criança uma vez no mês. E crianças maiorzinhas nem vão mais no pediatra, fechou um aninho, parece que os pais não levam com a mesma frequência, né, o pediatra. Então é o neuropediatra, é o cuidador, é a mãe, é o professor, né? Tem tantos profissionais que amparam essa criança. Então, isso é importante, é essa visão. Eu sempre digo, eu faço observações na escola, eu acho isso riquíssimo. Tem várias escolas que eu atendo e que não abrem esse espaço. Felizmente, eu tenho outras que são bem abertas para isso. E isso facilita muito o nosso trabalho. Por quê? Porque eu observo essa criança no meu consultório uma vez por semana, ou duas, 1 hora, 2 por semana. E a interação dele na escola é totalmente diferente. Então, a gente pega a fala da prof e às vezes a gente pensa assim, puxa, mas não fecha com o que eu vejo no consultório. Ele é uma criança totalmente diferente. Aí a mãe me traz uma fala que é totalmente diferente da fala da prof, né? Então, assim, isso é interessante. Essa observação nesses diferentes ambientes para que a gente possa, então, esses leques. Oi? Voltamos? Voltamos com todos esses, com todas essas visões diferentes dos diferentes profissionais. Então, ele conseguir fazer as avaliações dele e, por fim, um diagnóstico. Eu quero até pontuar que qualquer diagnóstico, a gente tem muitas crianças hoje nas escolas com diagnóstico errado. E não só no TEA. Crianças que têm diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aos montes. E essas crianças muitas vezes não têm isso. São outros fatores que deixam aquela criança ansiosa. Então, é importante a gente entender o nosso aluno, o nosso paciente, aquela criança dentro da família, como um ser único. Ninguém é igual a ninguém. E cada um vai apresentar coisas diferentes para que a gente possa estar olhando essa criança como um sujeito único e, a partir daí, então, fazer essas adaptações necessárias. E importante pontuar também, né, Tanise, que além de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa que essa equipe seja interdisciplinar, né? Que esses profissionais possam ter contato uns com os outros. Porque assim como tu apresentou, né? Na escola a criança pode ter uma atitude, em casa outra, na consulta com a pedagoga é uma coisa, na consulta com a Nutri é outra. Então precisa ter uma comunicação entre essa equipe, né, para ajudar nesse tratamento. O tratamento no TEA precisa ser construído de forma interdisciplinar, né? Cada área, então, dando a sua contribuição, né? A gente tem mais uma colocação aqui do Pai Azul. Ele falou, então, que somente o neuro pode dar o diagnóstico. Não somente o neuro, tá, Pai Azul? Também o psiquiatra da saúde mental da infância pode também fechar esse diagnóstico, tá? E ele falou que passa 7 anos estudando, então, esse profissional para se formar, tem ainda mais especialização. Então, que é difícil ser um diagnóstico errado, né? Mas, normalmente, a gente não vê o diagnóstico errado daquele profissional que estudou para isso e que é especialista nisso. A gente vê o diagnóstico errado daquele profissional que simplesmente vê uma situação e pega, então, infelizmente, o transtorno da moda, né? E faz esse diagnóstico, né? É importante também, assim, a gente não jogar pedra nos profissionais, porque nós somos humanos e todos nós estamos sujeitos a erros. Enfim, eu acho que é nesse sentido. Eu, enquanto terapeuta, enquanto psicopedagoga, eu também posso errar. Por quê? Porque o meu olhar naquele momento fez uma leitura e que talvez não vá se comprovar em outros. Por isso que é tão importante essa observação. Eu não posso nunca levantar uma hipótese diagnóstica baseada em um único encontro. Não existe isso, né? Os pais, mas são 6 a 10 sessões. Tem que ser. Eu não posso fazer com menos tempo, eu preciso observar essa criança. Então, assim, hoje o autismo, de modo geral, ainda é novo. E eu costumo dizer isso para os pais e para os professores que eu atendo, que nós não temos como saber tudo.
a cada dia é um transtorno novo, a cada dia é uma coisa nova. Se a gente pegar o DCM-5, meu Deus, a gente não tem como saber tudo que está ali. Então, nós estamos sim passíveis a erro, né? O ideal é nunca errar, principalmente numa situação dessa, que modifica tanto a vida das famílias e que é um baque muito grande. Não deveria ter erros, mas pode acontecer. assim como a gente tem erros médicos em cirurgias, e a gente sabe que os médicos estudam aí muito mais de 10 anos para fazer uma cirurgia, e existe, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, o importante é ter um profissional de confiança. Isso é muito importante. Se eu confio naquele profissional, eu vou confiar também no laudo que ele está me dando e no diagnóstico que ele está me apresentando, baseado no quê? No meu relacionamento de confiança com ele. Então, isso é muito, muito interessante, né? A gente não pode ficar também trocando de profissional o tempo todo, mas, claro, se a gente percebe, esse profissional é aquele profissional que me escuta em 15 minutos e já me deu um diagnóstico, é aquela pessoa que nem me olhou, como muitas vezes eu recebo pais no consultório que tem essa fala, nossa, ele ficou 10 minutos com meu filho no consultório e nem olhou pra gente. Opa, então ok, eu vou buscar uma segunda opinião. Mas se é um profissional que te acompanha, que te avalia, preste atenção, né? Eu sempre costumo falar da mãe louca, que as pessoas sempre dizem, né? É um termo que quem trabalha com autismo acaba falando, não no sentido pejorativo, mas assim, as pessoas dizem, e as mães mesmo se colocam, eu sou aquela mãe louca, eu fui até o fim para ter o diagnóstico porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então, assim, precisamos de empatia, porque tem mães que não vão aceitar nunca o diagnóstico. É muito difícil, muito doloroso. E tem outras mães, que é essa dita mãe louca que o pessoal comenta, é essa mãe que desde sempre soube que tinha algo errado com seu bebê e que pulou de especialista em especialista até fechar um diagnóstico. Né? É uma mãe que tinha esse olhar atento, que entendia que algo estava diferente no desenvolvimento dessa criança. Então a gente precisa respeitar isso. Dar atenção, uma escuta para essa família. Claro, e principalmente fica aqui a nossa contribuição, né? Os profissionais de saúde precisam também se especializar nessa área justamente para evitar, né? Como a gente falou, erros são humanos, isso pode acontecer. A gente não pode errar no tratamento dessa criança, naquilo que a gente pode ajudar, mas também é importante nós, como profissionais da saúde, buscar conhecimento técnico, né? Para diminuir essa porcentagem de erro, essa margem de erro, como tu mesmo falou, porque muda totalmente a vida dessa família, né? E dessa criança também. A gente tem mais um recadinho aqui, recadinho da Kati. Ela colocou, recebi o diagnóstico confirmando a minha suspeita essa semana e super concordo com o Pai Azul, falta empatia. A gente falou mais sobre empatia, né, Kati, no início aqui da live, então. E ela, inclusive, fala depois que ela foi chamada de mãe louca, né? De ir atrás, de correr atrás mesmo. E é justamente isso, essa observação, principalmente da mãe, né? Que normalmente é aquela que senta para fazer o tema, que senta do lado para ver o filme, que quando a criança está sozinha vai sentar para brincar. É a que mais tem interação social com essa criança, né? E é importante a gente ouvir a fala da mãe. É importante a gente ouvir, não que a do pai não seja importante, mas principalmente a da mãe por essa interação, por essa questão materna mesmo, né? Às vezes é a mãe que vai dar de comer, é a mãe que vai fazer o tema, é a mãe que vai dar banho. Ela tem esse olhar, né? Então é importante. E a mãe tem algo intuitivo, né? Exato. Nós mães temos isso. Um dia tu vai... um dia a Jéssica vai ser mãe e ela vai provar disso. Mas, na verdade, nós temos isso. A gente sabe, a gente identifica o chorinho, a gente sabe se o choro é de cólica, se o choro é de fome, se o choro é de manha. Então, a mãe tem isso. Né? E uma mãe atenta, ela pode, sim, organizar essa observação no seu filho para buscar o diagnóstico, seja ele qual for. Né? Entender o motivo que o seu filho chora, enfim, da maneira que o seu filho está se comportando. Acho que é bem importante isso.
Então, para quem chegou depois na live, a gente falou no início sobre o livro Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu, aqui da Diversão em Letras. Então, em comemoração a esse mês azul de conscientização, então, ao transtorno do espectro autista, a gente está fazendo essa live. Aqui no livro dos meninos, então, conta a história real de dois irmãos autistas. O livro foi totalmente ilustrado por um deles e conta a história deles, toda essa trajetória da família, de forma bem leve, né? Curta também, não dá pra gente contar tudo, né? Mas é uma forma da gente falar um pouquinho o que o autista passa, fala um pouco do preconceito, fala do bullying, fala daquilo que a família enfrentou, dos profissionais que eles buscaram também. Ao final do livro, a gente tem algumas fotinhas dos meninos e mostra, então, um pouquinho da história deles, da família. E a gente tem também algumas páginas aqui de curiosidades que vai falar tanto do transtorno quanto da seletividade alimentar. E daí eu vou puxar a brasa pro meu assado para falar um Que pouquinho é um dos sinais, é um dos sinais bem importantes que aparecem aí para um diagnóstico precoce, é a seletividade. E aí, com certeza, eu vou deixar que tu explore um pouquinho esse assunto conosco. Então, falando da seletividade, né, comentei um pouquinho antes que eu conheço um caso, né, de uma criança que foi ali diagnosticada com TEA por causa de seletividade alimentar. Seletividade alimentar apenas isolada não fecha diagnóstico de TEA, né? Mas naquele momento, enfim, ela teve esse diagnóstico. Mas a seletividade alimentar é uma característica dentro do espectro, né? Então, a seletividade alimentar faz com que a criança ela exclua alimentos, sejam eles por cor ou textura, né? Isso está muito ligado a essa alteração sensorial da criança. Então, aí fica mais evidente a importância de uma equipe interdisciplinar. A gente vai precisar de ajuda de uma terapeuta ocupacional, a gente vai precisar de ajuda de uma fono, né? Então, hoje, muitas testagens são feitas juntos com a terapeuta ocupacional, feito com elementos diferentes, como areia, massinha de modelar. E por que não usar alimentos nessas testagens sensoriais, né? A gente tem o abacaxi, que é tão diferente da gelatina, né? Por que não usar alimentos nisso? E isso faz também com que a criança tenha mais acesso a alimentos diferentes, né? Então, a seletividade alimentar é uma das características, tem muitos pais que observam isso. A gente não pode esquecer que na criança típica, né, a criança que não está dentro do espectro, a gente espera uma seletividade alimentar entre 2 e 6 anos de idade. Então, não se preocupe se daqui a pouco o seu filho também está nessa idade, faz todas, né, está dentro dos marcos evolutivos, mas tem seletividade alimentar. Meu Deus, meu filho é autista. Não, calma, né? A seletividade alimentar, ela é esperada dentro, então, dessa faixa etária entre 2 e 6 anos, porque tem uma redução aí no crescimento, né? A criança tem um crescimento acelerado entre os 0 e 2 anos de idade. E depois esse crescimento começa, então, a ficar um pouco menor. E nisso tem a diminuição do apetite também. Então, a gente espera que uma criança típica tenha seletividade alimentar nessa idade. É aquela criança que comia tudo na introdução alimentar e depois começa a fazer cara feia e aquilo que comia já não quer mais comer. Na criança atípica, essa característica está mais acentuada por essa alteração sensorial. Então, o que eu costumava falar quando eu estava então nas escolas, eu fui nutricionista de escola de educação infantil, e eu consegui ver na prática como a gente consegue estimular a criança dentro do espectro, então, oferecendo muitas e muitas vezes, e acaba sendo muito exaustivo para os pais, né? Oferecer muitas vezes o mesmo alimento e, enfim, a mãe mesmo fica cansada disso e fazer várias peripécias para ver se as crianças comem alimentos novos, né? Então, dentro do T, a gente pode ter, sim, essa seletividade acentuada por conta dessa alteração sensorial. E a gente vai precisar de ajuda nessa questão alimentar da criança, né? E muitas vezes até a criança comer o alimento, ela vai precisar pegar na mão, cheirar, brincar de bolinha com a laranja, né? Fazer tudo até ela conseguir comer, né, esse alimento. E a grande dica é quando isso acontecer, a gente fazer muita festa,
né? E incentivar que isso aconteça mais vezes, né? Muitas famílias usam algumas estratégias de dar prêmios quando isso Uhum. acontece, né? Então a gente precisa fazer isso de forma orientada, porque muitas vezes isso pode, ao invés de ajudar essa criança de alguma forma também, prejudicar, porque daí a criança já sabe que toda vez que ela faz tal coisa, ela recebe um alimento e que Sim. muitas vezes é um alimento rico em açúcar, em gordura, enfim. Então a gente precisa saber também de que forma eu vou premiar essa criança se ela comer um alimento novo, se ela voltar a comer um alimento que ela já comia. Então, a escola tem um papel gigante, né, nessa Fundamental. seletividade. O Uhum. trabalho que as professoras fazem nas escolas, eu costumava dizer nas escolas que eu trabalhava que eu sou muito fã das professoras de educação Eu infantil, né? também. Elas têm uma oportunidade gigante, Sim. né, com as crianças. Então, elas podem mais do que nunca fazer diversas atividades com essas crianças que envolvam alimentação, né? Por que Uhum. não? Né? Colocar alimentação em alguma atividade, então, que elas façam com as crianças diariamente. Então, a gente precisa de ajuda da escola, e isso desde a educação infantil, né? Muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que em casa, né? Então, por que não E às estimular? vezes são esses profissionais que conseguem perceber esses primeiros sinais, né, do TEA. É eles muitas vezes que chamam o pai e a mãe e dizem: olha, o fulaninho não está interagindo com os amiguinhos, ele se nega na alimentação, e esse olhar do professor, ele é muito importante. E para ajudar os professores, nós temos aí o Tudo Depende de Como Se Vê, que é uma rima que contém uma letra para cada, um alimento para cada letra do alfabeto, para as profs de educação infantil e para as fases de alfabetização. Ele é um material maravilhoso. E no finalzinho deste livro, a nossa nutricionista Jéssica Batista Minho fez algumas receitas, apresenta aí algumas receitas inusitadas para trabalhar na oficina culinária com as crianças. Então, eu super indico essa obra. E eu gostaria também, Jéssica, que tu colocasse aí para o pessoal que voltou a nos assistir, né? A gente não vai ficar em mais uma hora na live, mas colocar para eles que durante essa semana ainda temos algumas datas onde tu vai falar muito mais sobre este assunto, vai explorar com outras colegas a respeito da seletividade alimentar. Então, compartilha Uhum. aí conosco. Nesta quinta-feira, então, lá no Instagram do Viva Tea, eu vou estar falando um pouquinho sobre seletividade alimentar junto com a psicóloga Lidiana, que é, então, criadora do Viva Tea. A gente vai falar um pouquinho de seletividade lá no Viva Tea. E você pode ficar ligado, então, nessa quinta-feira. Vai lá no Viva Tea, a gente vai estar, então, publicando lá. Semana que vem a gente vai ter uma outra live, então, em primeira mão, só sobre seletividade, bate-papo de Olha, nutricionista com nutricionista. Então, fica ligado, tanto vai ser comigo e com uma nutricionista materno-infantil. A gente vai, então, fazer um bate-bola, né, sobre seletividade alimentar. Então, você fica ligado. E, além disso, a gente tem uma novidade muito importante para falar, Tanise, que durante essa semana vai, então, estar iniciando as nossas vendas online. Então, se você quer ter o Vini e o Léo na sua casa, o livro do Tudo Depende para ajudar, então, seus filhos, alguma criança que você conhece com a seletividade alimentar, você vai poder estar adquirindo. Então, nesses próximos 2 dias, você fique atento nas nossas redes sociais para você levar essa turminha para, né? Importante falar também que o livro do Vini e o Léo também é lido por crianças que não estão dentro do espectro, né? sim. Que é uma forma justamente de inclusão também, né? Das crianças entenderem o que se passa com aquelas crianças que estão dentro do espectro, né? Na verdade, esse é um dos objetivos maiores deste livro, né? Quando nós pensamos na construção dessa obra, é realmente isso. O objetivo maior dele é informar a criançada
para diminuir assim o preconceito e o bullying. E é uma ferramenta para que todos os professores tenham em sala de aula, porque se você, professor que está aí nos assistindo, não teve um aluno com TEA, se prepare, porque você terá. Várias pesquisas apontam para esse número crescente. Então, como falar para os coleguinhas que aquele colega age em alguns momentos de uma forma diferente da nossa, que em alguns momentos aquele coleguinha precisa sair da sala de aula, ele tem um comportamento e um funcionamento diferente. Então, o professor precisa desses aparatos também, de como conduzir essa turma, de como incentivar os colegas a terem empatia, a serem amigos, a ajudar. Então, essa obra realmente vai auxiliar bastante nesse quesito de trabalhar isso com as demais crianças. Isso é bem interessante. Mas eu quero deixar, então, o nosso último recado aqui, que é para quem está, quem entrou agora, ou quem nos acompanhou desde o início, essas próximas lives com a nutricionista Jéssica Batista Minho vão falar sobre seletividade alimentar, não só no TEA. Isso é importante. Como a Jéssica comentou há pouquinho tempo atrás, as crianças consideradas típicas, elas têm uma fase de seletividade alimentar. Então, o que você, pai, o que você, mãe, pode fazer para diminuir essa seletividade e para apresentar novos componentes aí na sua alimentação. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe quem já está aí conosco, mas quem não conhece ainda, siga as nossas redes sociais, fica ligadinho porque é um bate-papo que vale a pena com certeza estar ligado. E eu quero agradecer a oportunidade, agradecer esse tempo, as pessoas que dedicaram essa horinha do dia para nos ouvir. Então, nosso muito obrigada a todos vocês. Queremos estar aqui para compartilhar saberes com outros profissionais e com diferentes temas. Então, se você é professor, nutri, você que está nos acompanhando e tem o desejo de aprender sobre algum determinado assunto, mande para nós. Nós vamos estar estudando essas possibilidades e se a gente não sabe tudo, como não sabemos, nós vamos buscar as informações para estar aqui também divulgando isso para você. Tá? Meu abraço, meu muito obrigada aos colegas, aos profissionais que entraram aí, que me conhecem, e a ti, Jéssica, por essa oportunidade. Muito obrigada, mais uma vez. Eu que tenho que agradecer, obrigada por quem nos acompanhou. A gente tem vários rostinhos conhecidos aí que passaram ao longo da live. Se a gente for falar o nome de todo mundo, a gente vai esquecer. Mas só para avisar, então, que nossas lives vão estar no nosso canal no YouTube e também aqui no IGTV no Instagram. E lembrando, então, que nesses próximos dias vai começar as nossas vendas online. Então, você fica ligado aqui no nosso Instagram ou no Facebook. Muito obrigado para você que acompanhou a nossa live. A gente espera ter ajudado de alguma forma a informar cada vez mais sobre esse mundo azul, todas as suas características, as suas peculiaridades. E terminando já esse mês, né, de conscientização, não tinha como passar em branco, a gente tinha que falar desse amor do mundo azul. Então, muito obrigada a você. Fica ligado, a gente vai ter mais lives pela frente. E é isso aí, nos siga nas nossas redes sociais. Muito, muito obrigada. Obrigada, Tanise, por compartilhar tanto conhecimento. Eu sempre te digo que é uma honra te ouvir. E vai ser assim sempre, porque a gente sempre aprende um pouco mais, uma com a outra, né? Então tá, gente, um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau.